Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, meu pastor. Nós também louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos nessa manhã para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos para a lição de número 2. Domingo passado nós vimos a lição número 1, que é uma lição introdutória, que nos fala sobre o que é uma parábola. Não é isso? E os irmãos se lembram que a palavra parábola, ela vem do grego, né? Parabolê, e significa colocar algo do lado de outro algo para fazer uma comparação. Então, era isso que Jesus fazia nos seus ensinos. Jesus pegava algo conhecido, algo que as pessoas já conheciam do seu dia a dia, do seu cotidiano, algo da cultura daquelas pessoas, para, através desse algo, explicar as coisas referentes ao reino do céu, ensinar verdades espirituais àquelas pessoas. E essas parábolas de Jesus, elas tomam aí 1/3 do que Jesus usou para ensinar. Hoje nós vamos para a primeira parábola do nosso estudo, da nossa revista. Eu te convido a abrir a sua revista na página de número 9. Página de número 9, lição número 2. Mas antes de nós lermos aí a lição número 9, abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler a parábola do semeador. Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1, do versículo 1 ao versículo de número 9. Você também que está aí acompanhando de casa, fique atento àquilo que o Senhor tem para o seu coração nessa manhã. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 13, abra sua Bíblia, por gentileza. A partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, esta é a parábola do semeador. Aqui na página de número 9, nós temos a verdade aplicada. E na verdade aplicada, o nosso comentarista da revista, nosso evangelista Renato, ali da nossa igreja de Formosa, ele coloca assim, que nossa resposta à palavra de Deus é como solo fértil para a boa semente. Quando ele diz aqui a nossa resposta é como um solo fértil, ele está se referindo à nossa resposta favorável à palavra, porque como nós vimos aqui na parábola, nem todas as respostas foram favoráveis. Daí o fato de existirem vários tipos de solo. Mas quando nós somos aquele solo fértil, aquele solo onde a semente cai e encontra ali todos os nutrientes que são necessários para que ela produza, para que ela frutifique, aí sim a nossa resposta é um solo fértil para a boa semente. O texto áureo, o texto-chave, o texto principal que escolhido pelo nosso comentarista para essa lição é Eclesiastes capítulo 11, versículo 6.
Como eu disse no domingo passado, a gente só entende de fato o texto áureo depois que a gente compreende a lição por completo. E o texto áureo diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Então vamos à lição. Nós vamos seguir exatamente como está aqui na revista, tá certo? Aqui na sequência, como nosso querido comentarista colocou. E ele começa aqui, na página de número 10, trazendo os objetivos dessa lição. O que essa lição propõe para nós nessa manhã? Qual o propósito dessa lição nessa manhã? O que essa lição vai nos passar de conhecimento? O primeiro objetivo é destacar a importância da parábola do semeador. Essa parábola do semeador, ela é uma das parábolas que aparece nos 3 evangelhos, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Uma das poucas parábolas que se repete nos 3 evangelhos. E Marcos, quando ele escreve sobre esse momento de Jesus com os apóstolos e o momento em que Jesus descreveu essa parábola, ali no capítulo 4 de Marcos, versículo 13, é o momento em que os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, explica para nós a parábola, porque nós não entendemos a parábola. Então Jesus olha para eles e diz: vocês não entenderam a parábola do semeador? Se vocês não entenderam essa parábola, como vocês entenderão as outras parábolas? Como vocês entenderão as demais? Muitos comentaristas olham para esse texto de Marcos e dizem que essa parábola ela é como se fosse um guia para a compreensão das outras. Ela é tão importante, né, que ela funciona como se fosse um gabarito para entender as outras parábolas. Tá certo? Há quem interprete diferente, diga que quando Jesus disse isso, ele estava falando: olha, o coração de vocês ainda está endurecido para entender, para compreender as verdades do reino de Deus. Mas há quem diga que Jesus estava dizendo isso, que essa parábola ela é muito importante. A compreensão dela vai abrir a nossa compreensão para entendermos as outras parábolas, né? Então é uma parábola muito importante, a parábola do semeador. Outro objetivo, o segundo objetivo aí na página de número 10, é discorrer sobre o que representam os vários tipos de terreno semeados. Nós vamos ver cada um deles, né? O que representa cada tipo de terreno onde a semente fora lançada. O próprio Jesus nos traz a interpretação, então a gente não tem como fugir ou como errar na interpretação, porque o próprio Jesus ele já explicou a parábola, ele disse o que cada terreno significa. Tá certo? E, por fim, o terceiro objetivo trazido aqui pelo nosso comentarista é mostrar que Cristo nos comissionou a pregar o Evangelho em meio às dificuldades. Então, essa parábola, essa lição, ela vai ter um desfecho muito interessante. No final, o escritor da revista nos vai levar a entender que mais do que um terreno fértil para a semente da palavra, nós somos também semeadores. Nós somos aqueles responsáveis por levar essa semente, por semear essa semente. Tá certo? Também somos semeadores. Então, esses são os objetivos. Aí nós começamos aqui na introdução, né? Observe que Jesus, ele sai de sua casa e vai para a beira da praia, e ali multidões se acercam dele. Uma grande multidão. E Jesus começa a ensinar essas multidões por meio de parábolas. E a primeira parábola que Jesus utiliza é a parábola do semeador. Então Jesus diz: olha, o semeador saiu a semear. Então ele sai jogando a sua semente no seu campo. Então quando Jesus sai para a praia, Jesus sai com o intuito de ensinar as pessoas, de falar às pessoas acerca do reino de Deus, ensinar as pessoas acerca do reino. E é importante que quando Jesus conclui a parábola, que nós acabamos de ler, no capítulo 13, ele termina com a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós já lemos essa expressão em outras passagens, né, Jesus utilizando delas. Lá no Apocalipse também nós vemos Jesus se utilizando
dessa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por mais simples que pareça dizer quem tem ouvidos para ouvir, porque quem tem ouvido é para ouvir mesmo, né? Então ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão de Jesus, ela é um convite ao nosso coração. Ela é um convite ao nosso coração. Por quê? Porque Jesus aqui não está querendo falar apenas aos ouvidos dos seus ouvintes. Jesus quer alcançar mais, Jesus quer alcançar o coração dos seus ouvintes. Jesus quer ir mais longe, Jesus quer que eles ouçam com a alma, ouçam com o coração, ouçam e discernam aquilo que Jesus quer transmitir para eles, reflitam, meditem sobre o que está sendo falado. Porque quando Jesus falava, muitas pessoas estavam ali ouvindo, mas muitos ouviam e aí entrava no ouvido e saía pelo mesmo ouvido. Não é nem aquele negócio de entrar no ouvido e sair no outro, não. Entrava no ouvido e saía pelo mesmo ouvido. Nessas pessoas, as palavras de Jesus não produziam efeito nenhum. Nessas pessoas, a palavra de Jesus não produzia mudança nenhuma. Por isso que Jesus diz, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, abra o coração, abra a sua alma, abra o seu entendimento, procure entender aquilo que está sendo ensinado aqui, dê atenção ao que está sendo falado. É isso que Jesus está dizendo, tá certo? Então, é isso que o nosso comentarista coloca aqui no ponto 1, né? Ele diz, essa expressão aparentemente simples é, na verdade, um convite divino à sensibilidade espiritual. E era um chamado para discernir as verdades do reino de Deus e permitir que elas moldassem a vida, tornando o evangelho a regra suprema de fé e de conduta. Então Jesus estava chamando-os não somente a sentarem e ouvirem, mas a ouvirem e a deixar que essa palavra penetre em suas vidas e promova mudança, né? Nem todos estavam, né? Nem todos compreendiam as parábolas de Jesus de imediato. Suas palavras revestidas de profunda espiritualidade exigiam mais do que curiosidade. Mais do que curiosidade intelectual, exigia que as pessoas, de fato, meditassem, refletissem e se estivessem dispostas a, de forma humilde, obedecerem aquilo que Cristo estava ensinando. Outro destaque no 1.2, que o nosso comentarista traz aqui, é que essa parábola, ela demonstra, Jesus, por meio dessa parábola, ele demonstra a falta de perseverança das pessoas. O quanto que as pessoas são inconstantes diante da palavra. Essa falta de perseverança diante do ensino, diante da palavra, né? Observe que a parábola, ela revela vários tipos de solo, e esses vários tipos de solo representam o quê? Os corações que estão recebendo, ouvindo a mensagem, né? E observe que a palavra chega no coração, as pessoas recebem a palavra, mas a palavra não se sustenta, a palavra não se mantém, a palavra não produz fruto. Ou porque o coração é duro, e o diabo se aproveita disso e vem e arranca o que foi plantado, ou porque as pessoas simplesmente ouvem, se sentem atraídas, mas não querem um comprometimento com a palavra, e o crescimento é superficial, não há um aprofundamento, as raízes não se aprofundam, porque o coração ainda, por baixo daquela terra superficial ali, daquela receptividade, ainda está endurecido, e elas resistem, e a palavra vem, até cresce por um determinado tempo, mas depois se perde, né? E, por fim, a semente que nasce, que até chega a produzir, mas é sufocada pelos espinhos. Então, Jesus demonstra que há uma inconstância de muitas pessoas, né? Elas não perseveram, porque quando a palavra vem e encontra um terreno propício, né? Ela produz.
ela cresce, ela dá fruto. E essa semente, ela só produz quando ela vence todos esses obstáculos. Né? A semente que produz, a semente que frutifica, é a semente que superou, perseverou diante de todos os obstáculos. Né? Venceu o coração endurecido, venceu os ataques do diabo, venceu a superficialidade, venceu os espinhos, superou tudo isso. Né? Então, Jesus ele traz à tona com essa parábola exatamente isso. O coração que é insensível, o coração que não é perseverante. Observe que o escritor ele coloca assim, ali Jesus força os ouvintes a meditarem em qual grupo eles se encaixam, demonstrando que o problema não está na palavra, mas no estado do coração que a recebe. Isso é importante nós pensarmos. Observe que o problema não é a semente. A semente, ela é a palavra de Deus. O problema é exatamente o coração. E quando Jesus traz esse ensino, traz essa parábola, o que Jesus quer? Ele quer que os seus ouvintes se identifiquem dentro da parábola. O pastor Gideon Júnior, na primeira lição introdutória, ele trouxe que a parábola ela é como um espelho. Né? Quando Jesus ele trazia a parábola, trazia fatos do dia a dia daquelas pessoas para que elas pudessem refletir sobre aquilo e tirar daquele fato verdades espirituais para a sua própria vida e aplicar à sua própria vida. Então, era como se Jesus colocasse um espelho diante daquelas pessoas para que elas pudessem ali se identificar. Então, cada um, diante dessa parábola, deve refletir e ver que tipo de coração eu tenho. Que tipo de coração você tem? Que tipo de coração é o meu? Para receber a palavra do Senhor. Né? Temos que ter essa reflexão. O apóstolo Tiago, é interessante, né? Que ele diz que aquele que ouve a palavra do Senhor e não guarda, ele é semelhante a alguém que contempla o seu rosto no espelho, mas se esquece, porque só viu de relance, só viu por um momento. Né? Eu costumo dizer que ninguém sai de casa sem olhar no espelho. Ninguém sai de casa. Né? Até toda vez que eu falo isso, eu repito. Né? Até eu, que não tenho cabelo, vou lá olhar no espelho. Para ver o quê? Não sei, vou lá ver. Porque é mania de sair. Eu não saio sem olhar no espelho. E você também não sai. Né? Se eu, que não tenho cabelo, vou lá olhar, você também vai. Né? Então, a palavra de Deus é assim. Às vezes a gente dá aquela olhada de relance. Né? A gente nem viu direito. Porque às vezes você deu uma olhada no espelho e você sai na rua e alguém olha para você e fala, ei, está sujo aqui. Você fala, poxa, olhei no espelho e não vi. Né? Ei, tem pasta de dente aqui, e você limpa assim. Poxa, olhei no espelho, Eliomar, e não vi. Porque você olhou só de relance, você não parou, você não viu os detalhes. E assim é a palavra de Deus. Tem muita gente olhando de relance, e esses olhares de relance não produzem mudança nenhuma, transformação nenhuma. As pessoas logo se esquecem. Logo se esquecem. Né? Mas as parábolas eram para que elas meditassem, pensassem, refletissem, até por vários dias, para que aquela mensagem pudesse entrar no coração e produzir mudança, e produzir transformação. Né? E o terceiro ponto de destaque aqui, do nosso escritor, é exatamente os grandes obstáculos à mensagem. Como nós falamos, observe que cada campo, cada tipo de terreno apresentava ali um obstáculo ao crescimento da semente, a produtividade da palavra. Né? Observe que no primeiro exemplo, no primeiro campo, no primeiro tipo de terreno, à beira do caminho, a semente não prospera. Por quê? Porque o terreno era duro. Né? O terreno era duro, a semente não penetrou no terreno, e aí o diabo agiu e levou a semente. No segundo tipo, você tem um terreno que não é tão duro quanto o primeiro, é até propício, mas ele não permite que raízes profundas cresçam ali. Porque por baixo daquele solo, que aparentemente é fértil,
a pedras. Né? E o obstáculo está exatamente ali. O terreno não foi limpo, não foi preparado, não foi escavado, as pedras não foram retiradas. E a semente até cresce, mas só por um momento, porque depois, quando vem o sol e bate sobre ela, ela vai secar, ela não tem raízes profundas para retirar do solo os nutrientes que lhe são necessários para que ela resista diante do sol e diante do calor. E o terceiro obstáculo que se apresentam são os espinhos, as ervas daninhas, que ali estão competindo todos os nutrientes do solo juntamente com a semente. E por serem muitos, sufocam a semente. E ela não produz fruto. Então, estes são os obstáculos que são apresentados. Mas aqui na lição, o autor, ele nos chama a atenção para o fato de que a palavra é poderosa. A palavra é poderosa. A semente é poderosa. A semente é a palavra de Deus, viva e eficaz, que é poderosa para mudar, que é poderosa para transformar. O escritor, os Hebreus, ele diz que ela penetra no mais profundo do coração do homem, é como uma espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir pensamentos, intenções do coração humano. É a palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. A eficácia é quando ela vem e ela produz o efeito para o qual ela foi enviada. Isaías explica isso lá no capítulo 55, versículo 11. O Senhor olha para o profeta no capítulo 55, versículo 11, e diz assim: assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, sem antes cumprir o seu propósito, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Então, o que nós temos que entender é que, por mais obstáculos que existam, a palavra é poderosa. A palavra é poderosa para mudar, a palavra é poderosa para transformar. Então, o destaque aqui não é para os obstáculos, o destaque aqui é para a palavra de poder do Evangelho, que é capaz de mudar qualquer coração que se abra para ela. Então, nós temos que entender isso. Por mais que existam obstáculos, a palavra é poderosa. A semente é poderosa e nós temos que semear. Tá certo? Passado esses destaques importantes aqui, trazidos pelo nosso escritor, vamos então aos tipos de solo. Né? Observe que Jesus, né, mesmo diante dos obstáculos que existiam, ele não deixou de lançar a semente. Né? Mesmo diante dos obstáculos que existiam, o grande semeador, Jesus Cristo, ele continuou a lançar a semente. O ponto 2. Ponto 2 diz os diferentes tipos de solo. Aí na página de número 11. Nós vamos ver que são, na verdade, 4 tipos de solo. Do 2.1 fala ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. À beira do caminho. O que era o solo à beira do caminho? Aquele solo à beira do caminho é o solo de terra compactada, né? O semeador, ele está lançando a sua semente, e nessas idas e vindas de lançar a sua semente em seu campo, parte cai à beira do caminho, cai fora do campo que fora preparado. E ali é um terreno compactado, é um terreno onde as pessoas passam, pisam nele todo dia. Você já viu aquela estradinha que tem assim no meio da grama, onde as pessoas passam direto no meio da grama, no meio do mato, e fica aquele caminhozinho ali já compactado? Nem nasce capim mais ali, nem nasce grama mais ali. Esse é o tipo de terreno à beira do caminho. As pessoas passaram, as pessoas pisaram, e ali a terra vai ficando compacta. E o solo vai ficando duro. Uma semente que cair ali, dificilmente ela vai produzir. Ela vai ficar tempos ali na superfície do terreno, até que um pássaro venha e veja e coma, e se alimente dela. Era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando, o terreno à beira do caminho é esse coração endurecido, esse coração que é indiferente à pregação da palavra. Ouve, mas não produz mudança, ouve, mas não produz transformação, ouve, mas a palavra não entra, a palavra não penetra. Ele ouve, mas
do jeito que ela ouviu, ele sai. Agora, o que me chama a atenção aqui nesse terreno à beira do caminho, irmãos, é que Jesus diz assim que Lucas, a interpretação lá de Lucas capítulo 8, versículo 12. Eu vou ler para ficar mais claro aqui o que eu quero passar para os irmãos. Lucas 8, 12. Jesus explicando o terreno à beira do caminho, ele diz assim: os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Observe o que Jesus diz aqui. Que enquanto nós estamos pregando a palavra, enquanto nós estamos falando a palavra, quem está agindo? Quem está trabalhando? O diabo. O diabo. Não pense você que quando você está pregando o evangelho para alguém, o mundo espiritual não está se movendo, porque está. Não pense você que enquanto você está falando de Jesus para alguém, você está falando a palavra do Senhor, o mundo espiritual está inerte, somente te ouvindo, porque não é real. O mundo espiritual está trabalhando. O diabo está trabalhando nos corações para tirar a palavra, para roubar a palavra. A intenção é que as pessoas não acreditem, não creiam, porque a salvação, a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. Né? Quando você ouve, você crê e você recebe. Jesus disse, olha, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando o diabo vê a semente ali, ele vai trabalhar, ele vai agir para que a semente seja retirada. Então, nós temos que ficar atentos. Orar o tempo todo. Você vai sair para evangelizar, você vai falar de Jesus para alguém, ore pelaquela pessoa, ore para que sejam quebrados todos os laços, todos os ataques malignos, porque o diabo vai estar ali, do lado, tentando roubar o que foi plantado, o que foi semeado. Ainda mais se o coração é duro, se o coração é um coração indiferente, né? Que às vezes a gente prega, a gente fala e as pessoas ouvem, mas até por educação, mas não mudou nada, não produziu nada. O coração ainda está duro. A palavra não entra, a palavra não tem espaço, né? E se a gente traz isso também para os nossos dias, porque a parábola é assim, né? A gente não pode só interpretar a parábola para os outros, né? A gente tem que interpretar a parábola para a gente, né? E a gente vê que o nosso coração, às vezes, dentro da igreja, está assim, completamente endurecido, completamente fechado. Já observou que muitas vezes a gente vem na igreja, a gente ouve a palavra, a gente ouve a pregação, e a gente até fala, poxa, que palavra bonita, né? Como Deus falou. Mas aí, no dia seguinte, não acontece nada. Não muda nada. Não muda nada, a gente continua sendo a mesma pessoa, a gente continua fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros. Nada mudou. É como se a palavra que fora pregada no domingo à noite fora roubada do nosso coração. Antes mesmo da gente chegar em casa. Antes mesmo da gente chegar em casa. O diabo foi lá e tirou a palavra. E roubou a palavra. Quando ele não rouba aqui dentro da igreja, na hora que você está ouvindo, tem alguém do seu lado conversando, tem alguém do seu lado falando uma coisa, algo que te chamou a atenção, um passarinho que passou voando, um mosquito que voou dentro da igreja, já te tira a atenção. E você não ouviu nada, você não aprendeu nada, você sai daqui mais vazio do que você entrou, porque a palavra não penetrou no coração. Né? E muitas vezes nosso coração está endurecido mesmo, né? O coração está embrutecido. O escritor aos Hebreus, né, lá no capítulo 3, ele fala exatamente disso, dessa dureza de coração dos crentes diante da palavra do Senhor. Né? E ele usa exatamente uma comparação com Israel, quando saiu do Egito e foi para o meio do deserto. Aquele povo tinha um coração tão duro que eles não conseguiam entender a palavra e nem a palavra produzia mudança neles. Hebreus capítulo 3, aí quando você lê a partir do versículo 7, diz: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião no dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos.
Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aí vem a advertência no versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido. Outras traduções dizem embrutecido pelo engano do pecado. Sejam embrutecidos, porque muitas vezes nós estamos assim, nosso coração se endurece, nosso coração se embrutece. E a gente vem à igreja, e a gente sai daqui, e a palavra não produziu nada. A semente fora até roubada do nosso coração. Entendeu? Então, na explicação da parábola, Jesus diz que quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Ou seja, a mensagem foi ouvida, mas não penetrou na alma do ouvinte. Porque o coração era duro, porque o coração era insensível à voz de Deus. Ele não compreendeu a mensagem, né? O autor diz que estes são os ouvintes indiferentes, né? E ainda tem a ação do maligno que vem e retira aquilo que fora semeado, para que não aconteça das pessoas que as pessoas venham a crer e serem salvas. Então esse é o primeiro tipo de terreno que Jesus trouxe aqui, o coração endurecido, coração indiferente, né? Que tem por obstáculo, além da dureza, a ação do diabo. O segundo tipo de terreno é o terreno pedregoso, rochoso, não é? Quando Jesus diz: outra parte da semente caiu entre pedras, logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas vindo o sol, queimou-se e se secou, porque não tinha raiz. Fala da superficialidade da fé. Uma fé superficial, né? As pessoas vêm, elas recebem o evangelho, elas aceitam o evangelho com alegria, até parece, né? Achou muito bonito, é muito lindo, a igreja é muito bom, os irmãos é muito boa, mas a palavra ainda não penetrou no coração de forma profunda. Ainda existem alguns obstáculos no seu coração que fazem com que essa palavra não crie raízes. Talvez ainda estejam ligadas às coisas lá de fora de alguma forma, né? E elas vêm para a igreja. Mas o grande obstáculo aqui a essa superficialidade são as provações, são as perseguições. Porque ser crente não é fácil, porque servir a Deus não é fácil. A Bíblia diz: se alguém quiser ser amigo de Deus, constitua-se inimigo do mundo. A Bíblia diz: olha, Jesus disse: se o mundo me odiou a mim, também vai odiar vocês. E às vezes as pessoas vêm para a igreja e elas acham que elas vão continuar sendo recebidas lá fora da mesma forma. Ainda mais no mundo de hoje, né, que a gente vive a cultura do cancelamento. Começa a pregar Jesus na sua rede social, vê se seus seguidores vão continuar. Começa a falar do evangelho, a fazer seus posts de palavra do Senhor, para ver se um a um não vão embora. Porque as pessoas não querem ouvir isso, né? E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Paulo, quando fala a Timóteo acerca da vida cristã, ele diz assim: todo aquele que quiser servir a Deus piamente padecerá perseguição. Então não tem como você ter uma vida de fé, uma vida cristã, sem ser perseguido, sem sofrer afronta, sem passar por perseguições, sem inventar problemas por causa da sua fé. Sem enfrentar problemas por causa da sua fé. E uma fé que é superficial, que ainda não tem raízes profundas no Evangelho, ela não resiste a esse tipo de perseguição. Ela não resiste a esse tipo de problema. Quando isso acontece, elas pipocam. Elas saem fora. Não resiste ficar isolado, ou perder amigos, ou ser cancelada, né? Não existe esse tipo de coisa.
E o Evangelho ele nos separa das outras pessoas. O Evangelho faz separação entre nós e o mundo. Quando você abraça o Evangelho, você se distancia do mundo. Quando você abraça a palavra de salvação, você se distancia de tudo aquilo que é maligno, de tudo aquilo que é do mundo. Porque é hora de você escolher entre Cristo e o mundo, e aí você escolhe Cristo, mas aí o mundo te despreza por causa disso. E se só te desprezar, estava bom, porque além de te desprezar, te persegue. Te persegue. Você sofre afronta. Mas foi o próprio Jesus quem disse, olha, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Então ele está dizendo, olha, fiquem firmes, resistam a essas coisas, aprofundem suas raízes na fé, no Evangelho, para que vocês se mantenham firmes diante das tentações, das perseguições, das tribulações, porque elas virão. Porque servir a Deus nos expõe a esse tipo de coisa. Entregar a vida para Cristo nos expõe a esse tipo de coisa. E nem todo mundo que vem para a igreja, que recebe o Evangelho de forma alegre e feliz, está disposto a isso. Né? Às vezes, ainda há coisas ali que precisam ser retiradas. Então, nesse segundo tipo de solo, né, o escritor ele coloca aqui que são pessoas de uma fé superficial. O crescimento é rápido, mas sem profundidade, e logo desaparece. Ele diz, algumas se emocionam com a palavra, gostam do ambiente da igreja, dos louvores, das pregações, mas não querem romper com o mundo. Não criam raízes porque o coração está repleto de pedras encobertas, desculpas, preconceitos à vida cristã, traumas diversos ou apegos que impedem o crescimento. O solo representa as dificuldades da caminhada cristã. Quando surgem provações, críticas ou perseguições, a fé que não criou raízes profundas se desfaz como poeira lançada ao ar. Jesus chama a atenção para isso. Há quem aceite a palavra com alegria, mas desiste diante da primeira luta. Ele coloca aqui, são os crentes fogo de palha. Empolgação sem constância, decisão sem transformação. Decisão sem transformação. Aí a gente chega no terceiro tipo de solo. O primeiro, à beira do caminho, coração endurecido. O segundo, em meio às pedras, um coração inconstante, um coração, uma fé superficial. E o terceiro é a semente que caiu entre os espinhos. Então Jesus diz assim, e outra parte da semente caiu entre os espinhos, e estes crescendo a sufocaram. E a interpretação que Jesus traz aqui, que os espinhos são os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, os prazeres da vida. Os prazeres da vida. Olha que o problema aqui parece que é um pouquinho pior, né? A semente até nasceu, a semente até cresceu, mas espinhos, cardos, abrolhos, eles vão competindo com a semente os nutrientes do solo. Eles vão roubando da semente os nutrientes. E ela cresce, mas ela não frutifica, ela não produz, e por fim ela morre sufocada. E Jesus compara esses espinhos exatamente aos cuidados com as coisas deste mundo. O apego às coisas deste mundo. O apego é impressionante, mas tem muita gente que vem para a igreja, mas elas não conseguem se desligar das coisas lá de fora. Elas não conseguem se desligar do mundo. Elas continuam amando o mundo e amando as coisas que há no mundo. E o apóstolo João, lá na sua segunda epístola, capítulo 2, ele diz assim, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. E ele é muito claro, ele é muito específico. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu não, irmão. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque ama o mundo.
o sistema, as ideologias, tudo aquilo que o mundo oferece. Quando está falando do mundo aqui, não está falando das pessoas, não está falando do cosmos, está falando do sistema que governa esse mundo, do modus operandi do mundo, da forma como o mundo vive. As pessoas querem servir a Deus sem deixar o mundo. Ela quer servir a Deus sem romper com nada lá. É o evangelho do venha como está e fica como está. E não funciona. Esses espinhos vão sufocar a palavra. Esses espinhos vão sufocar. Ela pode até permanecer por um tempo, mas vai impedir que ela produza. Vai impedir que ela frutifique. Esses espinhos vão sufocar a semente. E quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi Jesus. Foi Jesus quem disse que vai ser assim. E é assim que vai ser. Se nos apegamos ao mundo, ele nos sufocará. A nossa fé vai morrer. Pode durar um tempo, mas vai chegar um tempo que a nossa fé vai perecer. A nossa fé vai morrer. É assim que funciona. O apóstolo Tiago nos diz, olha, se alguém quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, Deus vai para um lado, o mundo vai para o outro. Aí você escolhe quem você quer seguir. Não dá para andar nos dois caminhos. Não dá. Entendeu? Então Jesus diz, olha, o apego às coisas deste mundo, o apego às futilidades do mundo, acaba sufocando isso, aos prazeres. Aos prazeres. Né? Tem gente que fala, pastor, eu sou crente, mas eu não abro mão daquela cervejinha no final de semana, com meus amigos, sair para um barzinho, né, me divertir, né? Vai. Uma hora esse espinho vai sufocar a semente e você vai morrer. É simples assim. Né? Mas é muito bom, lá ninguém está fazendo nada errado, a gente só está se divertindo. Vai. Você ama o mundo? Você tem prazer no mundo, nas coisas que o mundo oferece? Então vai. Chega uma hora que essa semente sufoca. Né? Outra coisa que Jesus diz aqui é que é o apego às riquezas. Né? É aquele amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Né? A gente entende isso melhor quando a gente lê aqui o texto que o escritor colocou de 1 Timóteo, capítulo 6. Né? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Foi a referência que o nosso comentarista colocou. Eu vou começar aqui no versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 6, eu vou começar no versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 6, eu vou começar no 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. Então, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, não sou eu. Não é? É isso que ele está dizendo. O apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Claro que aqui a Bíblia não está dizendo, olha, você não pode ser rico, você não pode querer produzir, você não pode querer crescer. Não é nada disso. O que a Bíblia está ensinando aqui, a gente já sabe, só estou falando só para a gente poder fazer essa separação. Né? O que a Bíblia está falando aqui é das pessoas que querem ser ricos a qualquer custo. Elas nunca estão satisfeitas com o que elas têm. Elas nunca estão satisfeitas com o que elas têm.
Né? O carro delas nunca é o carro que elas querem ter, elas sempre querem ter um melhor. A casa que ela tem nunca é a melhor, ela sempre vai querer ter uma casa melhor. O emprego que ela tem nunca é suficiente para suas necessidades, ela precisa de 2, ela precisa de 3. Isso vai tomando o seu tempo, isso vai tomando a sua vida, e essas coisas vão sufocando a fé. É disso que a Bíblia está falando. Essa insatisfação, é como se um vazio ainda existisse e você vê nas riquezas, no dinheiro, a única forma de preencher. Não é? Acha que a ambição pelo dinheiro é algo saudável e você vai se mergulhando, vai se afundando nela e você nunca está satisfeito. Você nunca está satisfeito com sua casa, você nunca está satisfeito com o seu carro, você nunca está satisfeito com o seu salário. Você acha que sempre tem que ganhar mais, você sempre tem que produzir mais. Se você passa e vê alguém que tem um pouquinho mais do que você, você acha que você tem que ter mais. Né? E sem contar que, né, há muitas igrejas em que olham para você e dizem assim, não, mas você serve a Deus há tanto tempo e você não tem uma casa? Tem alguma coisa errada aí. Você serve a Deus há quantos anos? 20 anos. E você não tem um carro ainda, você anda a pé. Tem alguma coisa errada aí, meu irmão. Tem alguma coisa errada aí. Como se o evangelho fosse esse tipo de coisa. Como se Cristo tivesse morrido na cruz do Calvário para te dar um carro novo. Como se Cristo tivesse morrido na cruz do Calvário para te dar uma casa nova, para te encher de riqueza e te encher de bens. Não é isso, não. Não é isso, não. Agora, se Deus te deu, aproveita. Tanto é que ser rico não é pecado, que o texto aqui também tem um conselho para os ricos, para os crentes ricos. Olha o versículo 17. Um conselho para você que é crente e é rico. Exorte aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, o conselho para os ricos é esse. Não ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, porque as riquezas, elas passam. Né? Jesus disse, a vida de um homem ela não consiste nos bens que ele possui. Né? E quando ele fala isso, quando ele declara isso, ele já emenda numa parábola, né? Onde ele diz que um homem produziu muito, derrubou seus celeiros e disse, eu produzi tanto esse ano, que eu vou ter que derrubar tudo e vou guardar tudo num celeiro maior. Construiu celeiros maiores, encheu esses celeiros e disse, agora eu tenho para a vida toda. Descansa, minha alma, aproveita. Né? Mas naquela noite Deus chegou para ele e disse, maluco, essa noite você vem para cá. Você vai de arrasta. E tudo que você tem vai ser para quem? Mas Jesus está falando exatamente desse tipo de gente que põe a sua esperança na riqueza. Põe a sua confiança na riqueza. Não é? E essas coisas, irmãos, Jesus disse, são espinhos que podem sufocar a palavra. O apego a essas coisas. São espinhos que podem sufocar a palavra de Deus no nosso coração. São espinhos que crescem, são ervas daninhas que vão crescendo ali e, por mais que não pareça, elas precisam ser limpadas, elas precisam ser retiradas para que a semente possa produzir e dar fruto. Tá certo? E o quarto tipo de solo, né? O quarto tipo de solo é aquele solo onde a palavra encontra o espaço apropriado para ela crescer e para ela produzir, né? É a terra que foi trabalhada, que foi fofada, que foi adubada, é o terreno fértil para que a palavra de Deus produza nele. Produza nele. Né? Para que a palavra de Deus encontre ali espaço apropriado para crescer. É a boa terra. É a boa terra. É aquele que ouve a palavra e se dedica a ela e se humilha diante dela, reconhecendo a sua fragilidade e reconhecendo que ali há algo de Deus para transformar a sua vida, para restaurar a sua alma, para te trazer mudança de comportamento, de caráter, de vida. Olha a palavra de uma forma diferente. Não é?
E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o nosso coração, ele às vezes, por mais que a gente esteja na igreja, ele às vezes vai se embrutecendo, vai se endurecendo, ou às vezes vão juntando pedras ali no nosso coração. Vai crescendo um espinho ali, vai crescendo uma erva daninha ali, e a gente tem que estar atento para ir limpando essas coisas todo dia, e tirando essas coisas todo dia, né? E a gente preparar o coração para ser exposto à palavra. Nunca leia a Bíblia sem antes se colocar de joelhos e orar, sem antes buscar o Senhor, limpar seu coração, para que ele se torne terra apropriada para a palavra de Deus. E outra coisa, a gente às vezes vem para a igreja e a gente sai de casa e vem do jeito que a gente está. E às vezes a gente vem com um coração tão duro, porque a gente já passou tanto perrengue o dia todo, né? A gente não parou ainda para falar, Jesus, limpa aqui, estou indo para a tua casa, vou me expor à tua palavra, tira as pedras, tira os espinhos, tira a dureza, você vai fofando a terra, você vai preparando a terra, porque você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus. Alguém vai pregar, alguém vai falar, alguém vai cantar, e aquela semente vai cair no seu coração. E quando ela cair aí, seu coração já veio preparado de casa. Já veio preparado de casa. Já é terra boa, né? Você já retirou os espinhos, você já removeu aquelas pedras que estavam ali, você já deu uma fofada na terra porque já estava endurecendo, né? E assim a gente vai tornando o nosso coração terra boa para a palavra de Deus. Amém? Então, esses são os 4 tipos de solo, né? E a interpretação quem deu não fui eu, irmãos, foi Jesus. Jesus quem disse que é assim que funciona. O que eles representam, a gente não tem como fugir disso. Agora, no terceiro ponto aqui, para a gente encerrar, o escritor, e eu vou ler aqui, né, vou seguir aqui esse terceiro ponto, vou ler, né, a gente vai rapidinho nele. Eu queria até que você abrisse aí sua revista, a página 13. Os semeadores os semeadores, a semeadura e as dificuldades. Vamos ler. Está bem claro, bem específico aqui os objetivos do nosso escritor. No 3.1, ele diz assim: quem deve espalhar a semente? Você viu que ele disse no início, que o semeador aqui é Cristo, mas por extensão, eu e você somos semeadores. Eu e você somos aquelas pessoas que devem semear e levar a semente. Há sobre nós essa responsabilidade de semear. Não foi Jesus que disse assim, olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos ele diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então ele nos comissionou para sermos o quê? Semeadores, né? Então quem deve semear a palavra? Todos nós que temos a responsabilidade de pregar o evangelho e de levar a palavra de Cristo às pessoas. Então ele diz assim, nessa parábola, Cristo é o semeador e todos nós, por extensão, somos os semeadores ou agricultores responsáveis por cuidar do campo. O pregador deve ser diligente como o semeador desta parábola. Deve estar disposto a semear intensamente, sendo zeloso, determinado. Alguém que não desanima diante dos muitos obstáculos. Pois o salmista diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Então, nós somos os semeadores. Então, não olhe para os obstáculos. Eles existem, eles estão lá, mas eles não podem nos impedir de lançar a palavra. Né? Um lança a semente, outro rega o que foi semeado. Mas o importante de tudo isso, é entender que Deus é quem dá o crescimento. Então, a gente tem a responsabilidade de semear. Só isso. Lançar a semente. Falar a palavra, pregar o evangelho, né? A tempo e fora de tempo. Pregar, essa é a nossa responsabilidade. Quem vai dar o crescimento é o Senhor, tá certo? Cuidar da semente plantada é um dever nosso, regar a semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Paulo disse para a igreja em Corinto, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus.
Ponto 3.2. Onde e como espalhar a semente? Primeiro aqui, desafio, é o que Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 4, de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Começar no versículo 1. Paulo diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço com insistência que pregues a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos. Então Paulo chama Timóteo e diz: olha, prega a palavra. Aonde? Qualquer lugar. Onde você estiver, onde você chegar. Quando? Qualquer tempo. Não deixe de pregar. Estamos vivendo exatamente esse tempo que Paulo disse aqui a Timóteo. Paulo diz: virão tempos em que sentirão comichões nos ouvidos. As pessoas vão procurar mestres segundo as seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E nós temos que levar a palavra da verdade. Nós temos que pregar a palavra da verdade. Né? Falar o evangelho de Cristo a essas pessoas. O escritor aqui, ele coloca: o sucesso da semeadura está na qualidade da semente, na diligência do semeador e, sobretudo, no preparo do terreno em que ela é lançada. Então, há todo um trabalho do semeador, há todo um esforço do semeador para alcançar aquelas vidas, para preparar aquele terreno e ali lançar a semente. Né? Apostando que a semente é a palavra viva de Deus e que ela vai produzir fruto ali. Tá certo? Agora, outra questão que o autor trouxe aqui nesse ponto é o que nós devemos plantar. Ele diz assim, e o que determina, bem aí no final da página 13, e o que determina a colheita é como o evangelho, e o que determina a colheita é como o evangelho é ministrado a elas. Por isso, lance a semente, faça discipulado, cultive os corações, pregando a verdadeira fé, pois não importa o quanto o semeador seja hábil, se a semente usada não for a palavra de Deus, não haverá fruto verdadeiro. Isso é importante. Prega a palavra, fale de Cristo, fale do amor de Cristo. O evangelho não é sobre o que as pessoas querem ouvir. O evangelho é sobre o que elas precisam ouvir. O evangelho não é sobre o que querem ouvir, é sobre o que elas precisam ouvir. E às vezes elas precisam ouvir que elas têm que se arrepender dos seus pecados. E que se elas não se arrependerem, elas vão para o inferno. Que só existe céu porque Jesus veio e morreu na cruz para nos perdoar. E se nós não formos a Jesus, não há salvação. Às vezes a palavra do evangelho deve ser dura, mas é o que deve ser pregado. É o que deve ser pregado. Tá certo? Então ele diz aqui, olha, por mais hábil que o pregador seja, se a semente pregada não for a palavra de Deus, não haverá fruto. Semear ideias humanas, doutrinas pessoais, ou apenas mensagens motivacionais, é como oferecer palha no lugar de trigo. E por fim, ele fala aqui do vencendo as dificuldades da semeadura. Pregar o evangelho não é fácil. Falar de Jesus não é fácil. O coração das pessoas está cada dia mais duro, mais embrutecido. O mundo caminha de mal a pior. O mundo caminha de mal a pior, né? E como se não bastasse, as outras igrejas, as outras religiões se parecem muito com a nossa, né? Você chega para o católico e diz: Jesus salva ele, eu creio. Maria também, né? Você fala: o sangue de Jesus é que nos purifica. Eu sei, é o sangue de Jesus que nos purifica. Peça à mãe que o filho atende. E assim você vai pregando o evangelho e parece que as pessoas vão sempre arrumando uma desculpa. E está difícil pregar. Mas não podemos olhar para as dificuldades. Temos que continuar lançando a semente. Lançando a semente. Eu termino com um texto aqui que o escritor colocou na revista de Eclesiastes, capítulo 11. É um texto que no seu contexto não fala de evangelismo, mas se aplica muito bem
ao que ao que a revista propõe nessa manhã, ao que a lição nos propõe. Eclesiastes capítulo 11 fala dessa persistência, dessa insistência em lançar a semente, seja aonde for, no tempo que for. Eclesiastes capítulo 11, a partir do versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Versículo 6. Semeia a tua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, o conselho aqui é lançar a semente, é pregar a semente. Às vezes a gente fica, não, aquele pessoal tem um coração tão duro, aquela pessoa é tão... Prega a semente. Prega a semente, fala, a semente não é a palavra de Deus? Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, se houver um espaço ali naquele coração, vai produzir. O Espírito Santo é quem trabalha no convencimento das pessoas acerca do pecado, da justiça e do juízo. A minha parte e a sua parte é falar. Não importa se o coração é duro, não importa se há espinhos, a gente vai tentando limpar, a gente vai tentando tirar, mas vai lançando a semente. Vai lançando a semente. A gente não sabe qual que vai prosperar. Foi assim. Na parábola, Jesus disse, o semeador, ele saiu lançando. Nessas idas e vindas, cai à beira do caminho, cai no meio dos espinhos, mas ele não deixa de lançar a sua semente. Por mais difícil que sejam os terrenos ao nosso redor, lance a semente. Por mais complicado que seja, continue semeando. Amém? E a conclusão diz assim, muitos dizem que não gostam de evangelizar porque está cada vez mais difícil as pessoas aceitarem a Cristo. Mas nessa lição, notamos que o semeador está comprometido com a semente e não com o terreno. Entende isso? Nosso compromisso é com a semente. É com o Evangelho, que é o poder de Deus para transformar vidas. Pois na urgência da sua missão, ele não teve a preocupação de arar o solo, mas de espalhar as sementes. Paulo diz, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Portanto, devemos ir a todo o mundo e anunciar a mensagem do reino, independentemente das dificuldades apresentadas, e alcançar o maior número de pessoas para Cristo. Amém? Aí estão as perguntas que o escritor deixou no final da lição. Faça esse questionário em sua casa. Leia essas perguntas, tente respondê-las. Quando você faz isso, você vai memorizando, você vai relembrando tudo aquilo que foi passado na lição. Tá certo? A gente não tem tempo de fazer isso aqui, mas você pode sentar na sua casa e fazer isso. Tá certo? E respondendo e vendo os pontos principais da lição ali e memorizando e guardando isso no seu coração. Que o Senhor os abençoe, meu pastor. Muito obrigado. Como é bom aprender, né? É muito bom aprender. Que coisa deliciosa.